Vamos lá então. O rei James Pierce, o mesmo que patrocinou a Bíblia de 1611, tinha sim um lado bem místico, que pouca gente fala. Ele viveu numa época em que a linha entre fé, ciência e ocultismo era bem mais borrada do que hoje. E ele se envolveu diretamente com isso. Para começar, ele acreditava fortemente em bruxaria e em manifestações demoníacas. Tanto que ele escreveu um livro chamado Demonology, em 1598, onde ele defende a caça às bruxas e fala sobre demônios, necromancia e feitiçaria. Ele não via isso como superstição. Para ele era real e perigoso. Agora, sobre alquimia e ocultismo, ele não era praticante como alguns pensam, mas era rodeado por estudiosos e conselheiros que flertavam com isso. O mais famoso era John Dee, que era matemático, astrólogo, alquimista e conselheiro real. Dee acreditava que podia se comunicar com anjos e que usava instrumentos como espelhos e cristais para isso. Então, mesmo que o rei James se colocasse como defensor da fé cristã e ortodoxa, ele vivia num ambiente saturado de simbolismo esotérico, astrologia e interpretações ocultas da Bíblia e da natureza. Isso dá um contraste curioso com o fato de ele ter sido o patrocinador da Bíblia mais influente da história. Você quer que eu aprofunde em algum desses pontos? Sim, eu quero que você se aprofunde. O livro dele, os símbolos da época ou as conexões com a maçonaria, por exemplo. Exatamente. Pode aprofundar em todos esses temas, no livro que ele escreveu sobre demonologia, sobre alquimia, sobre John Dee e sobre até mesmo a questão da maçonaria, da influência dele na maçonaria e de todo o conhecimento oculto que o rodeava. Maravilha, agora sim a gente vai fundo nesse lado oculto e simbólico do rei James. Prepara aí, porque tem muita coisa densa e reveladora. Primeiro o livro dele, Demonology. Ele escreveu esse livro para justificar a perseguição às bruxas que estava rolando forte na Escócia e Inglaterra. Mas olha só, o livro não é só uma defesa religiosa. Ele entra em detalhes sobre invocação de espíritos, necromancia, feitiços, pactos demoníacos. É praticamente um manual do que ele via como atividades do outro lado. Ele acreditava que esses fenômenos espirituais tinham regras e estruturas. Isso mostra que ele estudava com certo fascínio até esses temas. Agora sobre a alquimia e John Dee. John Dee era conselheiro da Rainha Elizabeth, um pouco antes de James assumir, mas sua influência ainda era sentida na corte. Dee era obcecado por unir ciência e espiritualidade. Ele falava com anjos através de um médium chamado Edward Kelly, usando a chamada linguagem enoquiana, que eles diziam ser a linguagem dos anjos. Isso não é só misticismo. Era uma tentativa de mapear a realidade espiritual com precisão matemática e simbólica. E James, mesmo sendo cético em relação a algumas práticas de Dee, vivia num ambiente onde isso tudo era considerado parte da busca pelo conhecimento divino. Agora sobre a maçonaria. Aí a coisa fica ainda mais simbólica.